Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Matheus Santos e hoje estarei ensinando a como adicionar o total geral no seu gráfico dinâmico no Excel. O arquivo que eu estou utilizando para ministrar essa aula estará na descrição e nos comentários, para você fazer o download e me acompanhar. E na descrição e nos comentários também estará o link para o perfil do meu LinkedIn, caso você queira me adicionar, e o link para o download do meu currículo. Se você puder baixar, compartilhar, eu vou ficar extremamente grato. Beleza? Então vamos lá. Quando a gente trabalha com a tabela dinâmica, tá pessoal? E a gente puxa o gráfico dinâmico, puxar um gráfico dinâmico aqui, ele não traz o total geral, tá? E algumas pessoas acham esse tipo de informação importante, né? Porque aí com a tabela dinâmica e o gráfico dinâmico a gente pode criar pequenos dashboards, né? Simples, práticos e eficientes, beleza? Como é que eu adiciono o total geral aqui? Vamos lá, do início. Primeiro de tudo, vou mostrar minha base de dados, ó. Tem o mês, o nome do vendedor, o produto e o valor, beleza? Primeira coisa, eu vou transformar essa base de dados em tabela, tá? Então clico na base de dados, venho inserir, tabela, deixo essa opção marcada, minha tabela tem cabeçalhos e dou OK. Legal, vou retirar aqui o filtro. Clico na minha tabela, agora formatada, venho em tabela dinâmica e vou optar por uma nova planilha e vou dar OK, tá? E vou fazer a seguinte análise. Vou pegar o nome do vendedor, arrastar para linhas, né, ou para o quadrante linhas, e pegar o valor e arrastar para o quadrante de valores, beleza? Vou colocar o formato de dinheiro aqui, né? E pronto, eu tenho uma pequena análise feita, ok? Só que como eu já disse, se eu inserir aqui o gráfico dinâmico comum, ele não me traz o total geral, beleza? Como que eu adiciono o total geral? De maneira inicial, existe uma forma bem simples, que é essa aqui, ó. Você vai espelhar a sua tabela dinâmica. Então, o que você vai fazer? Você vai escolher aí algum lugar, tá? Eu vou optar por aqui ao lado mesmo. Você vai digitar igual e vai apontar a sua tabela dinâmica, ó. Dessa maneira. Eu vou puxar para o lado, para ele copiar aqui o valor, e aí eu puxo tudo para baixo, ó. Vou colocar aqui o formato moeda, e vou inserir um gráfico comum, padrão. Ó, inserir, gráficos. Pronto, eu tenho aqui o total geral, né? Vou colocar aqui para o gráfico começar do zero, tá? E aí, se eu vir na minha tabela dinâmica, clica na tabela dinâmica, vem em analisar, inserir segmentação de dados, e escolhe aqui, por exemplo, pelo mês e pelo produto, ó. Ok. Então eu consigo fazer uma análise aqui, ó, de quanto eu vendi em blusa, em calça, em sapato, ok? Lógico que eu vou colocar aqui os rótulos de dados, né? E pronto, aí retirar as linhas de grade. E eu consigo fazer esse tipo de análise, ok? Só que aqui nós podemos encontrar o seguinte inconveniente. Quando você tem os nomes fixos, o que que é? Todo mês, todo produto tem a mesma quantidade de pessoas ou de coisas, apenas espelhar funciona, tá? Porém, quando há diferenças, pode ocorrer aí um pequeno problema de visual, que pode te incomodar ou não. Vou demonstrar, ó. Vou escolher fevereiro e eu acho que é blusa. Aqui, ó. O que que aconteceu? Eu tenho 3 vendedores, tá? Só que por algum motivo em fevereiro, na categoria blusa, o Pedro não vendeu nada. Seja porque ele não estava escalado para vender aquilo, seja porque ele realmente não conseguiu vender, tá? E fica dessa forma aqui, ó. Fica esse 0, tá? E no nome, né, fica o 0. E no preço, né, que é a quantidade que ele vendeu, fica esse símbolo aqui, que é o cifrão. Ok? Isso pode te incomodar ou não, tá? Depende aí de pessoa para pessoa, depende aí do gestor. Se não te incomodar, beleza, vida que segue, vamos embora. Beleza? Agora, se te incomodar, como que eu resolvo isso? Bem, existem algumas alternativas, tá? A alternativa que eu considero mais prática é lançar na sua base de dados o 0, tá? Vou demonstrar, ó. Vou vir aqui na minha base de dados, tá? A gente formatou como tabela. Veja que aqui em fevereiro, ó, blusa não tem o Pedro. Eu vou adicionar, ó, fevereiro, no nome Pedro, no produto blusa e vou digitar 0, tá? Vou atualizar minha tabela dinâmica. Vou colocar lá, ó, fevereiro, blusa, tá? Fica assim, ó. Porque eu lancei o 0, beleza? Dessa maneira.
Mas, Matheus, e se eu não quiser lançar o zero por algum problema? Eu vou deletar na minha base de dados e vou atualizar a tabela dinâmica. Tá? Então voltou lá a ser o que era. Se eu não quiser lançar o zero, existem algumas possibilidades, tá? A primeira possibilidade é você utilizar a função C. Como assim a função C? O máximo de itens que eu tenho aqui é 4, ok? Porque o quarto é o total geral e 3 são os vendedores. Então minha última linha vai ser aqui, porque eu tenho 4. Então você vai descobrir qual que é a sua maior quantidade de itens, vai pintar lá ou marcar de alguma forma e vai puxar duas funções C. A primeira aqui é para os nomes, ó. Vou demonstrar para vocês. Ó. Você vai fazer assim, ó, igual C. Se esse nome aqui, tá, for igual a vazio, então vazio. Ponto e vírgula. Se isso aqui for falso, retorne o nome. Fecha o parênteses e dou enter. E pega e puxa para baixo. Beleza? E a segunda função C vai ser o seguinte, igual C. Se esse nome aqui, tá, for igual a vazio, então aqui retorne não ponto disp. Disp. Fecha um parênteses, fecha outro parênteses, fecha o parênteses. Beleza? Opa, só um aqui. Não disp, abre o parênteses, fecha o parênteses. Ponto e vírgula. Só se isso aqui for falso, ou seja, que não for vazio, me retorne a soma do valor desse vendedor ou de qualquer outra coisa que tiver aqui. Fecho parênteses e dou enter. E pego e puxo para baixo. Beleza? Vamos testar aqui a diferença? Ó. Vamos lá. Fevereiro, na opção blusa. Tá vendo a diferença? Some, tá? Porque aqui fica vazio no rótulo, que seria o nome da pessoa, que não existe. E no número fica não disponível. Então seu gráfico fica limpo. Beleza? Qual que seria também uma outra pedida que você pode estar fazendo para trazer esse gráfico dinâmico aí com o total geral, tá? É você utilizar PROC-V e índice Corresp, tá? Eu dependendo aí de como você organiza, até mesmo PROC-H. Então vou demonstrar, né? Eu vou copiar esses valores aqui, tá? Vou colar apenas valores, tá? Vou deletar isso aqui. Então você tem que trazer lá da sua... Apenas deletar. Você tem que trazer quais são as opções de vendedor, de produto, o que você quer avaliar. E você tem que trazer esse total geral, tá? Você tem que puxar lá da sua base. Que essa aqui serão as minhas referências. E o que eu faço? Igual PROC-V, valor procurado são esses nomes, ponto e vírgula. Aonde eu estou procurando? Eu vou apontar aqui ó, a minha tabela dinâmica, vou travar ela, porque eu vou puxar para baixo, ponto e vírgula. Número do índice da coluna é a coluna de número 2, ponto e vírgula. Correspondência exata, fecho parênteses e dou enter. E aí eu pego e puxo para baixo, beleza? Também essa é uma outra pedida. Vamos ver agora o seguinte, ó. Fevereiro, na opção blusa, tá? Ele já deixa até vazio, legal? Se você, porventura, quiser colocar aqui um zero, o que você pode fazer? Usando o PROC-V, né? Você pode utilizar se erro, ó. Você vem aqui no começo da PROC-V, escreve aqui, ó, se erro, tá? Valor, já está aqui dentro do PROC-V. Eu vou lá no final e vou colocar o ponto e vírgula. O que acontece se tiver um erro, que é aquele ND que é quando ele não encontra? Coloca 0. Fecho parênteses e dou enter. Vou puxar para baixo. Fevereiro, na opção blusa. Tá? E aí ele fica ali sinalizando que o cara não vendeu nada. Beleza? Então, pessoal, essas são as opções para você fazer esse gráfico dinâmico que traz o total geral aí quando você utiliza a tabela dinâmica. Beleza? Muito obrigado para quem acompanhou lá até o final. Agradeço imensamente. Arquivo da aula, perfil do meu LinkedIn e o meu currículo, tudo na descrição, tudo nos comentários. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Até a próxima.